Fala Reds, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Apenas um Red. Eu sou o Rick e tô aqui com o Lucas para gravar mais um conteúdo de excelente qualidade para vocês. Atenção, o último papo semanal antes da estreia da Premier League que vai acontecer pro nosso time no domingo, 12h30, tá? Antes de mais nada, você já deixou seu like? Se você não deixou, deixa aí seu like agora. Comenta aí alguma coisa aí agora, qualquer coisa, pastel, caldo de cana, sei lá. Se inscreve no canal e segue a gente nas nossas outras redes sociais, que a gente tá no Twitter, no Instagram, gente, assim, eu sumi, tá? Eu peço desculpas às pessoas que nos acompanham pelo Instagram, mas eu sumi, tá? Mas no Twitter a gente tá lá, eu e o Lucas postando lá quase todos os dias, atualizações sobre, principalmente agora, né, o mercado de transferência. Bom, e o que a gente tá fazendo aqui hoje? Já vou começar falando que a gente está aqui hoje para avaliar o elenco do Liverpool para essa temporada. Claro, a janela de transferências só acaba daqui a 17 dias, se eu não me engano. Então, essa tier list aqui pode sofrer uma desatualizada, né? Pessoas podem sair, outros podem chegar. Os principais falados ainda não chegaram, que é o Bradley Barcola, né? Mas a gente já quer fazer com o elenco que tá. E se sofrer alguma atualização, a gente fala em live com vocês, a gente comenta, a gente conversa. Claro, a gente vai falar do Barcola aqui também, mas a gente vai deixar ele por último pra gente dar nossa opinião sobre como ele vai chegar para esse time. Bom, já quero passar a palavra pro Lucas antes de passar pra tier list. Lucas, se apresente pro pessoal, dê as boas-vindas que a gente já vai começar pegando fogo hoje. Boa noite, Rick. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Bom, como vocês podem ver, o elenco parece bastante enxuto, mas a gente vai ter uma tarefa não árdua, até prazerosa de elencar a qualidade e o nível de cada atleta desse elenco disponível. Obviamente, a gente queria que o elenco fosse mais recheado, mas infelizmente não é. Como o Rick bem frisou, a temporada, a janela de transferência ainda não fechou, então pode ser que tenhamos adições e também jogadores que saiam do elenco. Sair eu acho um pouco difícil, acho até temerário a gente pensar nesse aspecto, pelo menos dos principais, mas vamos avaliar e ver o que a gente pode alcançar nessa temporada com as nossas previsões e possibilidades. É isto, senhores. Então vamos lá de tier list. Já vou transferir aqui a tela para vocês conseguirem enxergar, né, aqui. Gente, tem gente aqui com cara de presidiário, o Lucas falou. Mas vamos que vamos. Desculpem, mas culpem o próprio time, tá? Porque todas essas imagens aqui eu peguei do próprio site do liverpoolfc.com. Se a gente tiver que tomar strike, saibam que o strike é deles, tá, gente? Vamos lá. Ó, a gente separou aqui 4 categorias, 4 prateleiras. A primeira, fundamental, é aquela prateleira assim, que assim, é o time titular e é com eles que a gente conta para a maior parte dos jogos, para a imensa maior parte dos jogos. O reserva imediato, que é aquele segundo time, né? Que a gente sabe que um lesionou, a gente já sabe quem vai entrar. Você tá entendendo? Aquele jogador útil, que é quando, tipo assim, sabe a temporada passada quando a merda fedeu na lateral direita? Então, é tipo isso. Assim, o reserva e o titular não tá dando conta, vai ter que ser o jogador útil. E o hora extra, que a gente sabe que já era para ter saído do clube, ou teoricamente a gente já não conta mais com ele no time, porque provavelmente não vai aparecer no time, mas vai ser esse tipo de jogador. A gente alinhou aqui isso antes, então vamos lá, Lucas, vamos começar? Vamos lá. Bom, já começou. A gente vai começar mais tranquilo, né? Já o primeiro jogador que já é mais tranquilo, mas eu quero ver a opinião do Lucas sobre Stefan Bajcetic. Como fizemos da última vez, isso é poupa-tempo. Vai estrear a tier list hora extra. Afinal de contas, é um jogador que, sinceramente, eu não consigo entender como algumas pessoas ainda depositam confiança porque ele não joga. O Bajcetic é o jogador imaginário. Para alguns ele é muito bom, ele seria muito útil, ele faria várias funções, etc, etc. Mas tem só um pequenino detalhe, ele não joga. Então, partindo desse princípio, hora extra, não conseguiu ter sequência no Liverpool em momento algum. Teve uma boa apresentação, mas jogou pouquíssimo, então nem dá para dizer que aquele é o nível dele. É um jogador que eu acredito que seria mais interessante que o Liverpool pudesse fazer uma negociação e trazer reforço. É isto. Vamos lá. Qual é o outro jogador aqui? Que eu não tô nem enxergando o nome dele aqui, tadinho. É o McConnell, eu sempre esqueço o nome desse jogador, cara. Esse cara aqui é muito... Sabe aquele regen de FIFA que é igual a qualquer outro jogador? É o McConnell. O McConnell também, eu acho que é útil, tá? Não acho que é hora extra, não. Porque, se eu não me engano, ele não tá lesionado, né? Não. E eu acho que é aquele jogador da base que pode servir pra, numa hora assim, por exemplo,
O time tá pegado na Champions, tem Carabao Cup, tem FA Cup, vamos botar ele pra jogar contra, sei lá, o Queen's Park Rangers, tá ligado? E pra ser nosso meio campo lá. O que tu acha? Eu nem iria tão longe, e é bom fazer a citação da Carabao Cup, porque ele teve uma participação fundamental no nosso título. Afinal de contas, Exatamente. naquela temporada em que a gente venceu a competição diante do Chelsea com a garotada, ele foi um dos principais jogadores em campo. Ele se mostrou bastante capaz, bastante personalidade. Obviamente, ele é muito jovem e a gente não espera que ele tenha um papel de protagonismo, mas sim, ele é útil. E diante da escassez do nosso meio-campo, é um jogador que, devido às circunstâncias, eu acho que ele pode desempenhar um papel em algumas situações. É isto, é isto. Já vindo logo de cara aqui, se eu não me engano, é o Fred Woodman, não, É aquele o cara, eu esqueci o Yaros. nome dele. Yaros, isso é novo, tá? Contratação dessa janela, se eu não me Na engano, né, verdade, Lucas? ele já estava no elenco, ele estava emprestado para o Ajax. Isso, ele estava emprestado para Ajax, isso aí. O Liverpool anunciou a volta dele. E assim, sendo bem sincero, ele vai ser aquele cara útil, mas que eu tenho certeza que ele não vai jogar praticamente na temporada, porque a gente tem 3 goleiros, certo? A gente tem o Alisson, o Fred Woodman, tem o Mamadashvili, que não sei se vai ser emprestado ou não lembro Acho que não. Não vai ser mais. E ele, tipo, pô, 4 goleiros, qual a chance do quarto goleiro? Tipo assim, tudo bem, Fred Woodman jogou na temporada passada, tivemos esse Nunca caso. duvide, É, nunca duvide. mas queremos que a temporada passada seja um caso atípico. O que tu acha, Lucas, do Eu Varos? emprestaria. Eu não vou dizer que é hora extra, porque dá a entender que ele deve ser negociado, mas um empréstimo. Beleza, eu vou deixar aqui no útil, que a gente não tem um empréstimo, né? Mas eu acho que ele não vai sair, acho que ele vai continuar aí, né? E eu acho que ele vai ser aquele jogador do elenco que nem vai aparecer nos listados praticamente nenhuma hora da temporada, porque, assim, muito difícil, mas pode ocorrer, né? Não é impossível. O próximo aqui é o nosso Tiririca. Eu não sei se ele saiu. Ele saiu? Não. Não, voltou. Ele voltou de empréstimo da Roma. Isso. O senhor Tiririca Costas Tsimikas, pra mim, ele é reserva imediato. O que você acha? Porque, assim, por mais que a gente tenha o Ronald Araújo aí para fazer a lateral direita, né? Tem o Bradley ali na lateral direita, tem o Frimpong. Porventura, né? A lateral esquerda tem o senhor Kerkes e mais quem? Ninguém. Então, tirando o Tsimikas, que eu tô dizendo, né? Então, por isso que eu acho que o Tsimikas é reserva imediato. Porque depois do Kerk, só ele mesmo. Acho que isso aqui é óbvio, pouco né? tempo, porque o elenco nem permite que a gente consiga pensar outra coisa. Exatamente. O Joey Gomes, numa possibilidade que acho que ninguém gostaria nem de cogitar, seria um lateral esquerdo, improvisado do improvisado. Então, o reserva imediato do Kerks é o Tsimikas. Eu não acredito que ele vai fazer nenhum tipo de movimentação em relação à lateral esquerda agora, até porque nem para posições que a gente realmente carece a gente tem feito essas negociações, então acho que ele vai ser o reserva imediato, sim. Bom backup, não me incomoda. Também acho um bom backup. O próximo da lista aqui é o senhor Hugo Ekitike. Para mim aqui é fundamental, tá? Apesar de ele virar reserva do Isaac, com certeza, provavelmente, quando voltar, né? Ainda não vai voltar na estreia da temporada, se eu não me engano. E para mim aqui, eu acho que, por mais que ele seja fundamental, porque vai ter hora que ele vai ser acionado, eu tenho certeza disso, eu não consigo colocar ele como reserva imediato. O que tu acha? Eu tenho um pensamento diferente em relação ao Ekitike, porque eu queria ter visto ele jogar na temporada passada na posição mais cobiçada pelo Liverpool nessa atual janela, que é o ponto esquerda. Afinal de contas, é a primeira citação ao Bradley Barcola que a gente vai fazer nesse vídeo. Acredito eu que serão muitas. Eu queria ter visto o Ekitike jogando na ponta esquerda. Por uma questão, primeiramente, de necessidade na temporada passada e também por curiosidade. Porque eu queria ter visto ele jogando com o Isaac. E já que a gente não optou pela formação com 2 atacantes, é a única forma viável, creio eu. Ele segue machucado, ainda não tem previsão de retorno. Então, pela qualidade e pelo desempenho que ele teve na temporada passada, ele é fundamental. Agora, mais reserva imediato. Não sei. Acaba sendo reserva imediato. Mas eu tentaria, antes de qualquer coisa, utilizá-lo na ponta esquerda. Mas eu não acredito que vai acontecer. Mamadashvili, para mim, é poupa-tempo, reserva imediato do Alisson. Não tem o que falar, o Alisson voltou, o Alisson quis ficar, né? O Liverpool disse para ele que ele queria, né? E na verdade o Alisson falou que só iria sair se o Liverpool quisesse vender ele. Como o Liverpool falou que não queria vendê-lo, ele optou por ficar. E para mim meu maior ídolo nessa geração do Liverpool, desculpa Salah, Van Dijk, mas para mim Alisson é o número 1 mesmo nessa geração para mim.
E é isso, mano. O próximo aqui, claro. Isso aqui não precisa Só dizer, uma né? adendo em relação ao Mamardashvili. Diga-me. Ele não é horroroso como as pessoas dizem que ele é. Não, Ele não também é não acho, ruim não. como as Eu pessoas também dizem que não ele acho, é. E não. afirma com tranquilidade. Ele seria titular em muitos times da Premier League, inclusive do Big Six. A começar Eu, pelo ta- Chelsea. eu também acho, eu também acho. O Mamardashvili é um baita de um goleiro. Nunca duvidei, né, dele em si. Claro, pra mim ele não tem o mesmo nível que o Alisson. Mas ele Aí é ainda assim complicado. é um goleiro muito bom que seria titular em, tipo, muitos. Não é só o Chelsea, United, vários times aí ele seria titular. Bom, passando para o próximo, que é, claro, é a contratação dessa temporada, né? Na verdade, da temporada passada, mas que chegou nessa temporada. Lucas, o que você achou da estreia desse pequeno gafanhoto? Devidas proporções, nível Van Dijk. Devidas Cara, proporções. Por quê? Atuação sólida e gol. Obviamente que contra o Everton na estreia do Van Dijk, o time não foi tão sólido, mas o zagueiro foi. Já no caso do Jaque, o time foi sólido até defensivamente. E ele também fez um gol. Obviamente o gol foi diferente, ele só empurrou para a área, o Van Dijk fez gol de cabeça, e nos classificou. Mas eu acredito que se tinha algum torcedor com dúvidas, esse primeiro tempo do Jaque já elimina qualquer possibilidade não, de questionamento. absurdo. E o gol que Obviamente ele ele é muito fez. jovem, tem muita coisa para fazer, mas posso afirmar com tranquilidade, até porque eu já tinha visto ele jogar antes, que contratamos um monstro. Não, e o gol que ele fez foi absurdo, sim. Foi tipo gol com frieza. E também tem uma questão, eu até comentei no X, nós não perdemos o Van Dijk, o Konaté, nós ganhamos o Jaque. Exato, É um assim, upgrade. se ele, Então, se ele desempenhar, né, pelo menos 70% do que ele desempenhou nessa estreia dele, eu já tô satisfeito, sendo bem sincero. Já tô tranquilo, satisfeito. sólido, Exatamente. calmo, bom Jogou de carrinho, muito. Foi o bom grande de tempo destaque de dessa jogo. partida pra mim. Foi o grande destaque, muito Sim, bom. sem dúvida. E pra mim, poupa tempo aqui no caso, é fundamental. Fundamental e o companheiro ao Já lado do Van chega pra Dijk da ser defesa, fundamental. acredito eu. Exatamente. Eu acho que a gente pode começar a ver, né, uma zaga onde não é a Van Dijk mais um, né? Agora vai ser dois caras pilares muito bons. E falando em zaga e falando em defesa, temos o nosso lateral direito, né, que já foi ponta direita, já foi meia esquerda, meia direita, que é o Pergunto, por que senhor ele é? Jeremy Frimpong. É o nosso famoso coringa da direita, né? Das pontas do campo. Frimpong que passou por uma temporada, vamos dizer assim, oscilante, né? Se lesionou, acho que até mais do que jogou, mas Sem a gente dúvida, sabe da qualidade dele. Foi decepcionante mesmo, também concordo, mas a gente sabe da qualidade dele. Eu espero que essa temporada possa ser a pá de cal para a chegada dele, entendeu? Que ele realmente possa se consolidar na lateral direita, que ele possa fazer uma boa dupla com quem for assumir essa ponta direita e esse lado direito do campo. E eu não tenho como dizer que ele não é fundamental, né? Porque, assim, o Bradley, coitado, se lesiona toda hora, né? O Ronald Araújo que chegou, que a gente já vai falar dele, ele vem para ser um reserva da zaga, mas que também sabe fazer a lateral direita, porque é uma característica que a gente está vendo, que eu acho que na verdade é a maior característica do Iraola que a gente conseguiu ver até então, mais do que a intensidade, que é a questão de comprar jogadores que façam múltiplas funções e acabar tendo um time coringa. O que você acha do Frimpong, o Lucas? Eu tenho uma ressalva em relação ao Frimpong, embora eu não tenha a opinião que muitos já tiveram e continuam tendo em relação à contratação dele, que foi uma contratação negativa, eu discordo completamente, porque, primeiro, o valor foi muito abaixo do mercado, é um valor, para os padrões atuais, até risível, podemos dizer assim, até pelo nível que ele ostentava à época, ele era um dos destaques do Leverkusen. Só que tem um pequeno problema, a gente não sabe o que é o Frimpong. A gente não sabe se ele é lateral, a gente não sabe se ele é ponta. Aliás, a gente até sabe o que ele é, a gente não sabe como o treinador quer usá-lo. Uma coisa que eu achei interessante, se o Frimpong atuar durante boa parte da temporada, como ele atuou no último jogo, ele é meu lateral titular. Por quê? Embora eu goste mais do Bradley defensivamente, ele não é confiável. E isso acaba gerando problema. E o Frimpong, ele traz uma coisa além que muitas pessoas gostam de deixar de lado quando falam da situação dele, que é a versatilidade. Ele te dá possibilidade dentro do jogo. Se você está jogando contra um time de bloco baixo que quer adicionar amplitude ao seu campo, ter o Frimpong como lateral é fundamental. E se o ponta ao lado dele fizer o papel de recomposição defensiva, ele é uma arma excelente. De novo, vou citar o Comas
no jogo retrasado, onde ele fez um papel defensivo muito bom e o Frimpong tinha um corredor para atravessar e parecia um torpedo atacando a área adversária. Então, esse Frimpong, ele é perigoso, ele machuca a defesa. Agora, defensivamente, obviamente, ele tem as ressalvas dele, mas diferentemente do Trent Alexander-Arnold, que é um cara que eu sempre gosto de citar, ele não tem ojeriza a marcação. Talvez ele defenda com menos qualidade ou menos capacidade, mas não com menos vontade. O Jeremy Frimpong, ele tem qualidade para marcar e também tem desejo de aprender. O Trent Alexander-Arnold, ele simplesmente detestava a marcação, então acho que nesse duelo ele vem à frente do lateral inglês e acaba sendo fundamental do meu ponto de vista também. Embora os dois saudáveis, se eu tivesse a certeza que ninguém machuca, o meu titular saudável seria o Bradley. Mas pela versatilidade do Frimpong, acho que ele acaba sendo fundamental. Eu discordo um pouco de tu na questão do Bradley, porque eu acho que eu tô bem esperançoso com a questão do Bradley do Frimpong especificamente, né? Só pra gente já cortar aqui, senão o vídeo vai ficar gigante. Porque o Frimpong, ele tem uma característica boa que se correlaciona com o nosso treinador, que é da intensidade, que é do avanço. Então, eu acho que isso pode ser muito bem aproveitado pelo Iraola. E eu acho que, se der tudo certo, se casar, o Frimpong tende a crescer muito mais do que ele cresceria com o Slot, que era mais conservador. Mas eu entendo a questão do Bradley, porque eu acho que defensivamente o Bradley é melhor do que o Frimpong e muito melhor do que o Arnold, mas eu nem quero falar daquele rato, não. Vamos pro próximo. Rio Ingumorra. Esse aí... Aqui temos uma pegadinha. Então. Fale sobre a pegadinha. De quê? Ponta direita ou ponta esquerda? Eu só tenho uma palavra pra você. Eu já sei. Quer que eu fale? Por favor. Pra mim, é ponta direita. Ponta direita? Sim. Pra mim, se ele é ponta direita, eu tentaria arrumar uma alternativa no mercado para trazer um titular. Eu. Agora, se é para ponta esquerda, eu faria ele se tornar um jogador de 120 milhões, 140, como querem pagar no Bradley Barcola. Aí ele seria fundamental. Na direita, eu tenho muitas ressalvas em relação ao Ringo Moore, primeiro, porque ele não está pronto, ou seja, ele nem definiu a posição dele ainda, e se destacou na esquerda, e muito por conta também do Frimpong, porque utilizar Frimpong e Ringo Moore do mesmo lado, eu acho uma temeridade. Então, se ele atuar na direita, eu me preocupo. Não só pelas as últimas atuações dele que foram muito abaixo, mas por conta de toda a questão de desenvolvimento do próprio elenco. Agora, se ele for na esquerda, eu faria ele ser jogador de 120 milhões. Tá, mas ok. A pergunta não é essa. A pergunta é, ele é fundamental ou ele é reserva imediata? É fundamental, a principal joia do elenco. Eu acho que é isso. Eu acho que isso a gente tem que responder, porque assim, infelizmente, o caso dele é um caso muito peculiar de um time que tem 300 ponta esquerda, tem um ponta direita que é um cara que chegou novo da Espanha, e o cara que mais se destacou na ponta esquerda ano passado, ele ainda não está pronto para ser, tipo assim, aquele cara, né? Então, ele vai ser jogado para a ponta direita porque o time vai contratar uma estrela para o time vindo da França. Então, ele vai acabar indo para a ponta direita, e na minha visão, eu tenho esperança também no caso dele, que eu acho que ele pode se firmar como um bom ponta direita, e eu acho que se o momento for para ele mudar e adquirir novas habilidades, o momento é o agora. Porque se a gente for tentar mudar ele com 26, 27 anos, onde ele já não tiver tanta, como é que se fala? Tantos vícios, quando ele não tiver tanto reflexo, tiver tanta habilidade com a perna esquerda, no caso, aí vai ser tarde demais. Então é melhor que ele mude agora do que a gente tentar ficar colocando ele numa posição. A gente tem 300 opções e ele acabar tendo que ser reserva, sabe? Então eu acho que ele é fundamental, mesmo sendo jogado para a ponta direita, tá ligado? E é mais fácil moldar o jogador extremamente jovem, onde ele ainda não adquiriu vícios, para fazer ele mudar de posição, do que pegar um cara consolidado e tentar fazer com que ele jogue em outra função. Até dá para fazer, mas leva mais tempo. Nesse aspecto eu concordo, mas eu ainda sinto uma necessidade de mencionar que eu não faria essa aposta. Eu não traria um cara muito caro para ofuscar ou desviar o foco do meu principal jogador do ponto de vista de nesse ponto eu concordo. Isso me incomoda brutalmente, até porque o Barcola não é um cara que me enche os olhos, mas aí eu já falei demais sobre isso, então nem vale a pena. Nesse ponto eu concordo contigo mesmo, sobre a questão do Barcola, mas a gente tá falando do Rio e nesse caso aqui... As coisas são como são. Exatamente, entendeu? Aceite. É meio que aquele cara do estoicismo, né? Então, enfim. Você não esse aqui, cara... Controla. Exatamente. Esse aqui é interessante, porque é um cara que fez uma pré-temporada boa, né?
foi muito bom em alguns jogos, marcou muito bem, só que, claro, ele não tem nível ainda para ser titular, né? Com a saída do Curtis Jones, né, ele provavelmente vai tomar meio que esse lugar de reserva volante, né, barra meio-campista. Então, para mim, ele vai ser um reserva imediato. O que você acha, Lucas, do Trey Mione? Ele acaba esbarrando no que a gente falou antes. Uma escassez de peças é meio que inevitável. Claro que é importante frisar e destacar que, pelo menos do meu ponto de vista, ele foi o melhor jogador da pré-temporada. Disparado. Se tem alguém que aproveitou a pré-temporada, foi o Trey Mione. Para mim, ele foi o melhor, indiscutivelmente. Ele é basicamente o Rio e Gomorra dessa temporada. Exato, só que o que me preocupa em relação a ele é que as pessoas estão taxando como uma solução, sendo que, em tese, ele é mais do mesmo. Ou seja, ele possui características que nós já conhecemos no nosso meio campo, porque temos jogadores que fazem coisas parecidas. Ele não é aquele volante destruidor, que é o que a gente menciona que precisa. Ele é um jogador de mais construção, claro que ele tem capacidade de desarmar, embora ele seja muito franzino ainda, tem passes que quebram linha, toda essa questão é importante destacar, mas para mim ele tem características que não possibilitam até que ele seja titular, porque é mais do mesmo. Se for para apostar em alguém assim, obviamente vai ser o Gravenberch, que é anos-luz melhor. Então, mas eu acho que ele é reserva imediato pela questão de possibilidade e também de qualidade que ele pode vir a desenvolver. Exatamente. Agora, falando também sobre outro que vai também, inevitavelmente, se encaixar como reserva imediato, só que eu até diria que no caso dele, ele vem um pouco mais acima do nível de reserva imediato, porque eu acredito que, por mais que ele venha para suprir a necessidade de um reserva do Jacquet, do Van Dijk, do Frimpong, etc., eu vejo que, por a gente ter jogadores de vidro ali atrás, ele vai acabar jogando tanto quanto sendo um jogador fundamental. Queira eu que o time titular, principalmente da zaga, que é a nossa principal deficiência desde que o Rato saiu, né, tem mexido bastante o campo ali. Mas eu acho que ele é reserva imediato. O que você acha, Lucas? Existe uma brincadeira que eu fazia em relação ao Salah, que é a seguinte: imagine que você é o Michael Edwards ou o Richard Hughes, e aí você tenta entrar em contato com um ponta para contratar em relação à reserva do Salah. Você liga para a pessoa, mostra o salário, as condições, etc. Só que ele pergunta, ok, eu vou jogar onde? Aí ele fala, não, você vai ser reserva do Salah. Ele simplesmente desliga o telefone na sua cara e finge que você nem ligou, porque o Salah não dá brecha para jogar. Agora, se você liga dizendo que vai ser reserva do Konaté, ele fala, quando eu assino? Porque ele tem certeza que ele vai jogar. A mesma coisa em relação ao Alisson, etc, etc. Então ao Frimpong, ao Bradley, porque são jogadores que são, como é que eu posso dizer? Eles têm tendência à lesão. Então, a probabilidade do Araújo jogar é gigantesca. E acrescento um ponto que eu acho que é importante. Não duvide da capacidade do Araújo de dominar a posição como titular. O Jacquet é muito jovem, a primeira impressão dele foi sensacional, mas ele ainda é muito novo. O Araújo já tem experiência internacional. Ah, mas ele vem de baixa do Barcelona, etc, etc. Ok, eu não torço pro Barcelona e não importa o que ele fez lá. Para mim é daqui para frente. Se ele demonstrar qualidade, capacidade, se ele lembrar o que ele já foi um dia, eu não descarto a possibilidade de ser titular absoluto ao lado do Van Dijk. Exatamente, concordamos em número, gênero e grau aqui, né? Então aqui ele é reserva imediato, mas a gente sabe que ele vai ser muito utilizado na temporada, né? Queira eu que não, mas infelizmente... Se ele não machucar também, é importante deixar claro. Se ele também não machucar, porque ele também é de vidro. Passando para o próximo, também uma contratação dessa temporada, a primeira contratação da era Andoni Iraola, né? Que esperamos que seja de muito tempo, né? Que é Victor Muñoz. Cara, eu tenho que te falar uma coisa. Esse cara, eu tava pegando a foto dele lá no site do Liverpool, e assim, eu não tenho como não lembrar do Diogo Jota, mano. Ele é muito igual ao Diogo Jota. Tipo assim, ele é uma versão do Diogo Jota com cabelo na frente, mano. Sério. Ele é muito parecido com o Diogo Jota, sabe? Rest in peace, Diogo. Mas, realmente, falando, né, do Victor Muñoz, ele chega para ser um reserva imediato na ponta direita e quem sabe até um titular, tá? Porque do jeito que tá essa ponta direita, do jeito que tá tão inconclusivo, capaz dele até aparecer como titular em vários jogos lá, se ele entrar em um jogo como reserva e jogar bem, capaz dele assumir essa titularidade em alguns jogos. Mas assim, confesso que o conheço pouco, sei que falam que ele é um trator, né? Então esperemos para ver como ele vai se desenrolar nesse time, mas eu acho que é reserva imediato. O que você acha, Lucas?
Eu vou colocar em útil pelo desconhecimento em relação ao jogo dele, pelo que ele pode fazer pelo erro, mas sim, ele é um trator, fisicamente ele é um jogador que nós não temos no elenco. Ele é um cara que tem a capacidade de arrastar a defesa, ele é muito rápido, ele bate na criança com violência, diferente do Wirtz, que a gente vai falar daqui a pouco. E eu não sei porquê, mas eu tenho a sensação de que ele vai ser uma daquelas contratações que as pessoas enxergaram com um pouco de desdém, com um pouco de decepção. Poxa, eu queria o Diomandé, eu queria o fulano de tal, e a gente traz o Vitor Munhoz. Aquela frase cretina, sonhei com o Diomandé e acordei com o Munhoz. Eu acho que ele vai ser aquele tipo de cara que chega com pouca pompa, que ninguém tá falando muito, jogador pro futuro, mas que ele abraça a oportunidade quando ele tem e acaba sendo aquele jogador que entra naquela questão de ídolo cult. O cara que entra, faz um golzinho aqui, faz um golzinho ali, quando você vê já tá se destacando bastante, é um cara que você pede jogo a jogo. Então eu tenho essa expectativa como essa, até por uma questão de característica do jogo dele. O Iraola é o casamento perfeito. Intensidade, agressividade e velocidade. Um jogo com uma defesa cansada e com espaço para correr, eu acho que ele pode machucar. Então, eu coloco ele como útil pelo desconhecimento que eu tenho em relação ao jogo dele, mas por possibilidades, eu acho que ele acaba sendo reserva imediata, até porque o elenco também é muito curto. Então, na sua opinião, ele é um jogador útil, mas pela situação atual ele acaba se tornando um reserva imediato. Acaba sendo como jogadores. Perfeito. O próximo, né, é Florian Wirtz. Aqui é poupa-tempo, para mim é fundamental, né? Apesar de ter feito uma temporada aquém, melhorou com o passar do tempo, da metade para frente melhorou, fez alguns gols, mas ainda assim foi muito aquém do Wirtz que a gente esperava, que jogou no Leverkusen, mas a gente sabe o talento que ele tem, apesar de termos críticas com a questão de entrega dele ao jogo, por ele não ser um jogador tão sanguíneo, né? Ele ser um jogador mais técnico, tático e mais na dele, mas eu acho que ele fez uma pré-temporada ok, boa para ok, né? Mas não tem como aqui é fundamental, é poupa-tempo, né, Lucas? Acho fundamental pela qualidade de jogador. Peço desculpa a vocês pelo meu cachorro aqui com manifestação de ódio. Acho ele fundamental, mas dos últimos contratados, ele é sem dúvida o jogador que mais me decepcionou. Porque me venderam algo que ele não se mostrou ser. Claro que ainda é muito, muito cedo para falar, ele fez um contrato longo e a primeira temporada não foi boa para quase ninguém, mas é um jogador que me decepcionou profundamente. A pré-temporada dele até aqui, no meu ponto de vista, é extremamente comum. Não mostra nada diferente e eu tenho uma certa dificuldade para enxergar onde ele vai jogar no time do Iraola, sendo bem sincero. A maioria das escalações que eu faço para tentar tornar o time mais equilibrado, eu nunca coloco o Wirtz. Então, é um jogador que, sinceramente, não me empolga. Nem assistir o jogar me empolga. Então, eu sei que eu gosto do estilo dele, eu gosto do estilo dele, mas o jeito que ele joga me desanima. É meio... Eu te entendo. Nunca vai... É meio lazer, então esse tipo de jogador não me empolga muito, mas... Tu gosta de jogador tipo James Milner, né? Tu gosta de jogador James Milner. Milner, Darwin... Vai acertar? Vai errar? Não sei, mas ele vai se doar. O Wirtz é aquele cara que quando o jogo tá muito físico, ele acaba se escondendo e isso me incomoda muito. Ele deveria ser o destaque técnico, mas em quesito de qualidade ele é fundamental e se ele encaixar e se ele entender como a liga funciona, ele é titular absoluto. Bom, aqui é poupa-tempo, né? Van Dijk fundamental, ele vai provavelmente fazer a last dance do time, não preciso dizer mais nada, Van Dijk é o Van Dijk. Dizer do vice-capitão do time. Outro poupa-tempo, Szoboszlai, tá bom? Esse fundamental. É tudo que o vice deveria ser. Exatamente, Szoboszlai entrega assim. O nosso Gerrard da nova geração, o cara que escolheu, tá? Que eu vou dar aqui, se preparem, o cara que escolheu ser ídolo do que ser só mais um na Espanha, entendeu? Um cara que olhou pro time, reconheceu a torcida, e a torcida reconheceu ele, e ele falou, aqui eu vou ficar porque essa temporada o Van Dijk vai sair provavelmente, e é eu que vou assumir a capitania do time. É o cara que se entrega, é o melhor batedor de falta do mundo praticamente, dos melhores. Praticamente então, não, sem dúvida. Então pronto. Só um comentário aleatório, caso você permita. Hendrick, ouça as palavras do Rick. Não seja só mais um em um clube que não te quer. Não, desculpa. Não é palavra minha, não. É palavra de ninguém mais, ninguém menos do que Jürgen Norbert Klopp. É só ele. Ele falou essas palavras para Felipe Coutinho. Felipe Coutinho não ouviu e olha o que aconteceu. Então... Assim, o rumor... Só abrindo parênteses. O rumor do Hendrick é de uma fonte extremamente confiável? Não é. Mas é um rumor tão bom que você quer acreditar. Eu falei que quando você me falou, você sabe exatamente a minha resposta.
a chance disso acontecer é a mesma de que pingar 10 mil reais amanhã na minha conta. Se amanhã eu acordar e eu tiver 10 mil reais aqui no meu aplicativo, a notificação aqui, eu falo, beleza, Endrick vai vir. Mas se não, o Endrick não vai... Gente, vocês têm que entender uma coisa, jogador sul-americano, né? Jogador europeu já é assim. Obrigado a concordar. Mas jogador sul-americano, ele tem um tesão, né? Quando vê aquele ícone lá da Catalunha e aquele ícone lá de Madrid. Você percebe o Rick irritado com a La Liga. Entendeu? Aí ele olha assim, não, eu preciso ir pra lá, eu não vou jogar nunca, mas, gente, eu nunca vi, sendo bem sincero, por mais que o Endrick jogue bastante, eu acho ele um baita de um jogador, jogou muito no Palmeiras, mas sim, o fato dele ter jogado no Palmeiras e ter ido pro Real Madrid, tinha gente chamando ele de Pelé Endrick na Copa, não fez quase nada na Copa, mas era Pelé, por quê? Porque ele foi do Palmeiras pro Real Madrid, porque tem muita mídia. Então ele tá se cagando se ele vai jogar 2, 3 jogos na temporada. Ele sabe que ele sempre vai ser falado porque ele tá no Real Madrid. Se ele vem pro Liverpool, como ele vai vir, ele vai ser ainda falado, mas muito menos, sabe? Porque o Liverpool é underdog. O pessoal lembra mais do Arsenal agora do que do Liverpool, mano. Tiveram a coragem de deixar o Endrick no banco por um jogador da base do Real Madrid, que eu nem sei o nome, tá no Fulham agora. Até peço desculpa que eu não vou lembrar o nome dele agora e nem vou pesquisar. Mas tiveram a indecência de colocar o Endrick no banco para esse cidadão, e era o Xabi Alonso, que queriam no Liverpool. Pô, não dá, mano, não dá. Acho Enfim, que era o Xabi Alonso. Terminado o discurso, outro também que é poupa tempo, senhor Alisson Becker, meu ídolo máximo, né, nesse time. Aqui, fundamental, Lucas, eu acho que você não vai discordar disso, né? Um dos jogadores que eu mais tive o prazer de gostar. Exatamente. É simplesmente exemplar. Você não tem um A para falar do Alisson, a não ser que você seja um completo imbecil e fique falando que o Agüero tem que fazer milagre na Copa. Então faz o seguinte, centroavante Padre Marcelo Rossi, Papa Bento XVI, e faz o time da paróquia de vocês e vão ganhar a Copa do Mundo. Olha, mas eu posso dizer uma coisa. Eu falei ano passado, não sei se foi aqui no canal, se foi naquele outro projeto, mas assim, eu e minha casa servimos a Alisson Ramsés Becker. Só isso, tá? Só isso. Enfim, próximo jogador também, que é outro poupa-tempo. Exatamente, não tem nenhum problema. O Fábio tá aí jogando com 40 anos aí, ó, no Fluminense. Pode ficar, mano, pode ficar. Classificou o Fluminense ontem. Exatamente. Outro poupa-tempo, Alexander Isaac, ídolo também do senhor. Da elite, exatamente. Topo da cadeia alimentar. Se ficar saudável, eu afirmo, saudável, pelo menos 25 gols na temporada. Pelo menos. Exatamente. O que é, né? Um atacante recebeu a bola em vantagem, com visão e chutar. É o Isaac. Olha o gol que ele fez. Gente, ele fez aquele chute parecer fácil pra ele. Pra ele, né? Óbvio, pra ele é fácil. Pra gente não é não. Mas o cara recebeu a bola, um toquinho ali, aqui, outro recebeu, chutou, tirou do goleiro, acabou o gol. Uma comparação, até injusta. Peço até desculpa ao Darwin. Mas o Darwin naquela situação é fechar o olho e soltar o sapato. O Isaac fala, onde o goleiro tá? Tá ali, dá uma chapadinha, desloca o goleiro, sai comemorando. É isso. Acabou. É a elite da elite. Se tiver disponível, só o Haaland acima. Só o Haaland. Mais ninguém. Exatamente. Não tem Dior, não tem ninguém. Bom, falando, indo do céu ao, não vou dizer inferno, mas ao fundo do mar, porque eu tenho muito respeito ao nosso querido japonês, ao nosso querido samurai, né? Wataru Endo. Assim, pra mim é hora extra, tá? Porque pode ser um jogador que pode ser usado no time? Pode. Mas a gente já tem time suficiente, ele já tá meio velho, tá de lesão aí. Pra mim é hora extra. Ó, pra mim é hora extra. Ele deu mole naquele jogo lá que a gente tomou a virada do Mônaco, né? A bola foi nele, ele não conseguiu ter reflexo suficiente pra conseguir tirar do cara. Ele perdeu a disputa com o cara chutou. O Mamadashvili pegou, a bola voltou no pé dele, ele teve a capacidade de conseguir não pegar a bola, dominar a bola e passou. Irei defendê-lo. Então vai, pode falar, comece. Primeiro de tudo, se tivéssemos no elenco vários Wataru Endo, nós não teríamos feito da tripla apuração para classificar para a Champions. Nós teríamos classificado com muito mais qualidade e tranquilidade. Afirmo com total tranquilidade. Se o Wirtz, se o Ekitike, etc, tivesse a postura do Wataru Endo, a gente não teria sofrido como sofreu. Outro ponto, em relação à falha dele contra o Mônaco, falha grosseira, feio de ver, mas ele não é zagueiro. Ele não é zagueiro. E diante de uma defesa que é exposta aí do meio campo que não marca, citando o Gravenberch, que vai chegar daqui a pouco,
darei o desconto. Porque se fosse o contrário, o Gravenberch teria mais qualidade e mais tranquilidade para tirar a bola. Diferentemente do Ataruendo. Então, eu não acho ele velho, como diria Eu não meu consigo querido discordar pai. 100% não, tá? Você tem pontos É aí que difícil são... não gostar do Endo, porque... Não, assim, eu vou dizer, não é que eu não gosto do Endo, eu acho ele um jogadoraço, só que pra Sim. mim a idade já tá pesando nele, porque ele é velho, tá, gente? Só que aí também tem uma questão que é importante, que foi fundamental para a permanência do Alisson também. É que perdemos figuras importantes no elenco, que eram de destaque e figuras exemplares como o Salai, o Robertson, etc. Querendo ou não, o Endo, ele é um cara que tem uma idade mais avançada, mas ele é um jogador experiente, que vai fazer falta nesse elenco por muitos momentos da temporada, porque o nosso elenco, querendo ou não, é mais jovem agora. Então, ter ele como uma referência, ter ele como uma opção de time, eu acho importante. Então, eu colocaria ele como útil. Eu também um acho, jogador útil. Eu acho ok botar ele como útil. Próximo, senhor Peço Cold... desculpa aqui pelo telefone, mas estava aguardando uma confirmação do Indicar sobre a contratação do Barcola. Ai, Ele meu ligou, Deus, mas eu cara. atendo depois. Bobão. Senhor Cold Gakpo. Grande Assim, Indicar. o Cold Gakpo, eu acho que é um jogador que ele entra pra lista do fundamental, mas que a gente sabe que ele vai meter o pé. É questão de tempo. Ele vai pro Tottenham. O Tottenham já tá meio que acertado com ele já, praticamente. A gente sabe disso. Mas eu colocaria ele como fundamental, porque querendo ou não, ele fez uma boa pré-temporada, né? Aproveitou bem as chances que teve. E eu gostaria de contar com ele no elenco. Apesar do elenco já estar... Pô, tem ele, tem Gomorra, tem... Mas quem? No ponto Na esquerda? esquerda, com possibilidade. É. Ele, Ingomorra, Vitor Munhoz. Isso. Ekitike pode jogar lá, o Virtus pode jogar lá. Ekitike, então, assim, é muita gente. Tudo bem que de ofício ele é o ponto esquerda, né? Até titular, diga-se de passagem. Então, por isso que eu vou, por enquanto... Gente, a gente tem que fazer o que tá agora, né? Por enquanto, pra mim... Pode ser que ele vá pro Tottenham. Exatamente. Ele é fundamental. O que você acha, Lucas? Poupa tempo? Bom, o meu comentário aqui, ele tem, por muitas razões, uma foto que o Rick me mandou e que me causa preocupação. Ele mandou uma foto dos números do Cody Gakpo e do Bradley Barcola. Então, novamente citando o ponta francês, se eu tivesse o poder da caneta, se eu tivesse a decisão, eu manteria o Gakpo, deixando ele como uma opção de time, um jogador com uma experiência maior, até para revezar com o Rio. Reforçaria outros setores mais importantes agora e faria o time mais sólido. Eu não mudaria e traria pontas como se eu fosse atacar qualquer time e não fosse ser atacado, que é o que o Epo parece que pensa. Mas, voltando a tier list rapidinho, deixa eu só fazer um disclaimer aqui. Fazendo uma referência a uma grande amiga nossa, Letícia Soares, eu mandei essa foto lá no grupo do Caminhantes, né? E essa mesma foto que eu mandei pra você, eu mandei lá, e ela me respondeu com um ponto muito importante, defendendo, teoricamente, não defendendo o Barcola, mas sendo justa com ele. Trazendo uma outra via, como ela costuma fazer. O Barcola, ele tem números menores sendo reserva do PSG, tá? Então, teoricamente, temos um ponto. E para ser um reserva, tendo aqueles números ali, eu considero muito bons. Porque para ser um reserva do Kvaratskhelia, meu amigo, tu não vai jogar quase nunca. Porque o Kvaratskhelia joga muito. Muito. Eu queria o Kvaratskhelia no Liverpool. Entendeu? Mas, contudo, entretanto, todavia, ele tem aqueles números muito bons. Mas eu deixo uma pergunta no ar. Para quem quiser acompanhar e quem quiser discutir nos comentários. O Cody Gakpo, enquanto reserva, não entregava mais do que o Barcola enquanto reserva? Eu acredito que sim. Vocês vão lembrar da temporada retrasada. Eu discordo, mas tudo bem. Eu não. Ele era o 12º jogador e fazia gol quase todo jogo. E nos tirou do buraco de diversas partidas fazendo gol da vitória. Mas, tudo bem. É só o meu Pra mim, ele foi o one-season wonder, tá? Mas eu concordo também tem esse que, aspecto assim... pra muitos, não posso negar. Mas eu não descarto que ele é um bom jogador. Eu só acho que no Liverpool, até o momento, fora aquela temporada que realmente ele jogou muito, né? Eu até agora não vi ele encaixar assim com naturalidade, sabe? Parece que foi uma estrela cadente que passou. Ele entrega 15 gols fácil. Isso aí. Pô, pode ver na Holanda. Na Holanda ele foi fundamental na Copa do Mundo, mesmo caindo, entendeu? Mas enfim, falamos bastante do Cody Gakpo. Vamos para o nosso amigo Joey Caruso? Não, Joey Gomes. Caraca, quem entendeu a referência vai entender. Mas Joey Gomes. Pra mim,
hoje em dia, não tem como deixar de descartar ele como reserva imediato. Mas eu tenho uma impressão de que o Joey Gomes é aquele jogador útil, tá Ele não ligado? aceita ser reserva imediato. Ele não permite. Pois é, Ele entendeu? não se mantém saudável. Então, por conta disso, eu acho que é hora extra. Com todo respeito ao Gomes, Hora extra também, hora com extra, todo respeito à concordo. sua história, é o jogador mais longevo do elenco. Serviços prestados de forma exemplar. Eu sei que tem muita gente que acaba execrando o Gomes, do meu ponto de vista, até de forma injusta, como fizeram com o Curtis Jones. Agora não vamos fazer, porque ele está indo para a Inter de Milão. Então, o Joey Gomes tem o meu respeito, tem o meu carinho, o meu apreço. Eu nunca esquecerei da campanha que ele fez ao lado do Van Dijk no primeiro título da Premier League, que eu vi. Então, ele tem um lugar no meu coração, mas diante da dificuldade de se manter saudável, embora eu esteja falando isso, parece que ele tem 35 anos, mas não é o caso, eu acho que seria bom para ele e também para nós escolhermos caminhos diferentes. Mas ele vai ficar, não me incomoda também. Se ele ficar saudável e for a terceira opção da zaga e puder jogar quando preciso, eu tô bastante tranquilo em relação a isso. O problema é que ele não joga. Então. Exatamente. Próximo também, que é outro caso que não joga, e alguns dizem que tá fazendo hora extra, eu não queria pegar tão pesado porque eu queria muito que esse cara desse certo no Liverpool. Esse é um dos caras que representa o tipo de jogador que tu gosta, Lucas, que é aquele jogador tipo James Milner, aquele cara esforçado, aquele cara que tipo, faz gol e comemora como se fosse o maior ídolo do time, tipo, pegando a camisa, quase rasgando, tipo Darwin Núñez, e eu queria muito, quero muito que ele dê certo. Por isso, a não ser que ele saia, que eu acho que ele vai ficar, eu colocaria ele como reserva imediato. Facilmente. O que você acha? Nem dá para fazer diferente, o elenco não deixa, mas após o Darwin, ele foi o jogador que eu mais torci para dar certo. E que não deu, até o momento. Sim. Porque o estilo dele de jogo é emocionante, ele te empolga. É muito parecido com o Liverpool, né? Ele é aquele jogador que, tipo assim, tem aquele muito encaixe profissional, é um cara que se entrega, é um cara que não desiste, é um cara que quando tá todo mundo de cabeça baixa, ele volta igual um maluco e sabe quem ele me lembra? Ele tira a bola na linha, ele é fantástico. Ele me lembra o Fernando Torres, mano. Em certa parte, assim, ele me lembra o Fernando Torres. Em qual aspecto? Aparência, assim, tipo, de jogo, aparência. Movimentação, assim. né? Correndo. Isso. Meio ele me lembra. Mas. Isso, ele lembra o Fernando Torres. Eu gostaria que ele ficasse. Acho eu que vai ficar. Ele não treinou hoje, surgiu alguns rumores da saída dele, mas o Fabrício Romano já desmentiu. Eu espero que ele fique, até porque num time que não tem muita opção, se livrar de jogador sabendo que a gente não vai repor, não me parece a ideia mais inteligente. Próximo, Giovanni Leone. Obviamente aqui eu colocaria ele como o jogador útil, porque com a chegada do Ronald Araújo, Jeremy Jacquet, né? E se o Joe Gomes ficar, eu acho que Giovanni Leone vai ser um dos jogadores que vai entrar para a lista de jogadores úteis, que podem se desenvolver bem e podem se tornar reservas imediatos, de acordo com conforme forem jogando. Mas ele tá com uma lesão braba, não volta agora no início da temporada, se eu não me engano, não sei se já voltou, mas acho que não, né? Então, demora para voltar, e quando voltar vai demorar para pegar ritmo. Então, assim, eu acho que nessa temporada, nem se a gente quisesse, a gente poderia colocar ele como reserva imediato, porque eu acho que quando ele voltar ele ainda vai demorar muito, e para ter jogo, para conseguir entrar para jogar, eu acho que ele vai ser aquele jogador útil, né? O que você acha? Concordo com o útil, e se tivesse uma categoria diferente que a gente pudesse elencar agora, eu colocaria futuro. Para mim, ele é o futuro da defesa do Liverpool, ele é um monstro. Pode ser também, pode ser. Tem uma foto emblemática dele tratando o Lukaku com o maior desprezo possível, e são poucos jogadores que têm essa capacidade de duelar fisicamente com o Lukaku. Eu lembro da transmissão que a gente fez em relação ao jogo de estreia dele, a decepção que a gente sentiu no pós-jogo, a tristeza de citar que ele se machucou e que parecia grave. Infelizmente, a gente teve a certeza disso depois, mas assim como o Jacquet, ele teve primeiros 45 minutos brilhantes e é muito jovem. A lesão vai servir para dar experiência, maturar a situação dele. A gente torce para que ele volte 100% e que ele possa ocupar o espaço dele, que, ao que tudo indica, vai ser de direito daqui a algum tempo. É isso. O próximo aqui é poupa tempo, Milos Kerkez. Jogador... exatamente. O cara chegou, é titular do time, tem muita qualidade, tem alguns críticos, mas na minha visão, injustos. Eu acho ele um jogadoraço, muito bom, né? Um jogador também classudo, raçudo, né? E, assim, o que tu acha, Lucas? Eu acho que ele é fundamental. Eu acho a comparação injusta, porque sempre que comparam o Kerkez com alguém, comparam com o Robertson, e aí vocês estão pegando um pouco pesado, porque vocês estão comparando com um dos maiores da história da Premier League. Exatamente. Eu acho que ele oferece tudo que o Robertson já deixou de oferecer, que é o quê? Fisicalidade, intensidade.
obviamente com a bola no pé, o Robertson é anos luz melhor e vai ser, acho que, a atuação da carreira, porque eu não tenho a sensação de que o Kerkez é refinado tecnicamente. Mas, assim como eu falei em relação ao Wataru Endo, o Kerkez eu consigo ampliar de forma até mais incisiva. Se nós tivéssemos no elenco jogadores com o perfil do Kerkez, em diversas posições, a gente não teria lutado para classificar para a Champions League, seria muito mais fácil. Porque é um monstro defensivamente. As pessoas adoram citar que ele não cruza bem, que ele não é tão inteligente, etc, etc. Mas eu não esqueço os 2 jogos que ele fez contra o Aston, e estamos falando do atual campeão da Premier League. Ele anulou todos os pontos que tentaram jogar pelo Aston, tanto no jogo de ida quanto de volta. Defensivamente ele é um monstro. E se ele tiver uma defesa minimamente postada e um ponta que entenda que o jogador de vermelho também é do time dele e passe a bola, talvez as coisas consigam fluir com um pouco mais de tranquilidade. Para mim, ele é titular absoluto e uma contratação que acho que as pessoas ainda vão se arrepender de ter criticado no passado. É isto. O próximo aqui agora é Conor Bradley, que é assim, um jogador que eu diria que é fundamental, mas que devido aos problemas de lesão, acaba que vai virar um reserva imediato, né? Porque a gente sabe dos problemas, a gente já falou sobre ele aqui quando a gente falou do Frimpong, né? Então acho que a gente pode poupar esse tempo aqui. O que você acha do Conor Bradley, Lucas? O Bradley foi responsável por eu não sentir falta do Arnold. Exatamente. Simples assim. Quando o Arnold... O cara que botou o Mbappé no bolso em Real Madrid também. O Mbappé e quem mais quiser daquele jogo do Real Madrid. Ele simplesmente anulou todo mundo. Tem até uma brincadeira que o Vitor Sérgio Rodrigues na transmissão fala, cara, de novo. E ele não perdia a bola pro Mbappé de jeito nenhum. É aquele negócio, se ele fosse um jogador confiável no que diz respeito a estar saudável, ele seria um monstro. Simples assim. Porque ele tem inteligência para jogar, ele tem capacidade de infiltração na área, ele é muito rápido. Defensivamente ele é muito inteligente, o que é difícil hoje em dia. O lateral ser defensivamente inteligente ele é. Você percebe que ele foi moldado para marcar. Ele é um cara que primeiro prioriza a defesa e depois o ataque, só que ele também tem qualidade para atacar. Só que o físico dele, infelizmente, não acompanha toda essa qualidade. Se ficar saudável, ele para o Mbappé. Simples assim. Não foi um jogo esporádico, não foi um lance qualquer, não foi um jogo que ele fez esse jogo e depois jogou mal 15 jogos. Não. Saudável é esse nível. Só que ele não fica saudável, que é uma pena. Torçamos para que ele consiga desempenhar um papel mais sólido na temporada que vem, que vai começar agora domingo. E eu acho que ele é reserva imediato no início da temporada. Se ele pegar cancha e pegar ritmo, o Frimpong vai ter que abrir o olho, porque a disputa pode ser até injusta. É isto. Próximo da lista é o senhor... Esse pra mim é poupa-tempo. Vocês Alexis que queriam vender uma caixa, tenham McAllister. respeito, tenham vergonha na cara, com todo respeito a vocês. Uma piada querer vender uma caixa. Eu fui na temporada passada, no nosso Absurdo. último tier list, eu falei pra vender ele. E Não não vendo, mudo minha não opinião. empresto, dou a 10 pra ele e falo, joga. Apesar de hoje querer que ele hoje mudar de opinião, eu queria que ele continue no time pela forma como o pai dele falou, né? Que ele está feliz em Liverpool, aí tudo bem. Demonstrou amor pelo clube, pra mim ganhou no coração. Escancara o que o nosso time precisa. É só pegar a seleção da Argentina. É um primor? Não é. Mas todo mundo joga aguerrido e pela camisa. Coloca um volante ao lado do McAllister e veja jogar futebol. Simples assim. O nosso elenco carece de um volante. Os jogadores que estão jogando lá estão sendo sucateados, estão sendo colocados numa situação complicada. Tanto ele quanto o Gravenberch, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, é só pegar o McAllister no seu prime, digamos assim. Até porque ele, acredito eu, que ainda não chegou. Espero eu que não tenha chegado. Brighton, Moisés Caicedo ao seu lado. Liverpool, com uma defesa mais sólida, time que defendia como um todo. Agora deixar o McAllister exposto, com campo para correr, é até injusto com ele. Um Paredes, que só joga na seleção, foi capaz de melhorar o McAllister. Eu não entendo por que o Liverpool não enxerga essa possibilidade, trazendo um volante que possa aprimorar todos os jogadores. Então, pela qualidade do McAllister e o que ele já me mostrou que ele sabe fazer, para mim ele é fundamental. Camisa 10, óbvio, titular absoluto. Eu não venderia ele de forma alguma. E o preço que ele foi comprado também é uma piada. É isso, senhores. Alex McAllister é fundamental. Aqui temos uma volta, né, do filho que a casa retornou depois de uma temporada de empréstimo, depois de muitas dúvidas e especulações se ele ficaria, se ele seria vendido em definitivo, mas não. Ele voltou para casa, que é o senhor Harvey Elliott. Para mim é reserva imediato, tá? Jogador que tinha muito potencial, ainda tem bastante potencial, mas menos do que antes, obviamente. E eu o considero, hoje em dia, um jogador que tem seu talento, é um jogador bom. O Lucas não gosta tanto dele, né, pelo que eu saiba, mas para mim é um jogador que vale a pena se ter no elenco, porque ele tem qualidade.
sabe? Ele tem bastante qualidade e já mostrou isso diversas vezes. Só precisa de mais consistência, nem é um pouco azarento, né? O que tu acha, Lucas? Ele me lembra muito o Wirtz, devido às proporções, claro. É um jogador que não me empolga, porque eu não sei onde ele joga. Se coloca ele de ponta, ele não é rápido o suficiente. Se coloca ele no meio, ele não é fisicamente confiável, porque ele acaba sendo encaixotado pelos adversários. Tem qualidade, tem um bom passe, até uma boa finalização, mas quando o jogo começa e você precisa vê-lo atuar, o que você pensou que ele faria antes do jogo, ele não faz. A gente sempre cita, quando o próximo jogo chegar e o Elliott for titular, ele vai jogar. O próximo jogo chega, ele é titular e ele não joga. Aí ele vai pro banco. Aí o time começa a jogar mal, aí perdem o Elliott de novo. Aí surge um empréstimo para Aston Villa, dizem que ele vai jogar. Aí o Aston Villa não coloca ele em campo, porque tem uma cláusula de minutos que ele precisa cumprir, e caso ele cumpra, tem que ser comprado obrigatoriamente. Só que aí as pessoas usam isso como muleta. Ele não jogou porque tinha cláusula. Mas, pessoal, sejamos sinceros, se o Aston Villa quisesse comprar o Elliott, ele teria jogado. Então, basicamente, vocês estão dizendo o quê? O Aston Villa não viu qualidade dele para comprar. Então ele não joga. Não é uma coisa que anula a outra, ela faz parte do processo. Faz É parte uma mesmo. decepção, porque o Elliott é o torcedor em campo, é um jogador que você tem prazer em gostar. Eu gosto do Elliott, mas eu não consigo enxergar onde ele joga. E ele não consegue apresentar critérios que me façam acreditar que ele vai ser alguém importante. Queria eu Pra que mim, ele fosse, é um ponta-direita e ponto. mas ele não é rápido, ele não é Pô, forte. eu acho ele rápido, mano. Eu só não acho Comparado a ele um Barcolá, forte. por exemplo, a um Vitor Munhoz, Não, aí não tem comparação. Vitor Munhoz eu a não um assisti Rico ainda. Moura, Não, mas faz sentido. Dito isso, reserva imediato, né? devido às circunstâncias, sim, eu acho que ele é o reserva do Wirtz. Tá, faz Que eu não sentido. sei se é uma coisa Assim, boa. na verdade, reserva do Vitz seria então jogador útil, porque eu não acho que o Vitz é jogador titular nesse Liverpool, tá? Eu não sei nem onde o Wirtz joga. Então, mas eu não acho que ele seja jogador titular nesse Liverpool. Aí, Se o né? objetivo for ter um time equilibrado, é difícil encaixar o Wirtz. Pois é, Mas exatamente. Eu equilíbrio não não acho, eu parece, não não acho que o parece a Vitz tenha prioridade do que, erro. eu não acho que o Vitz tenha que roubar a vaga do McAllister, Gravenberch e Szoboszlai atualmente no meio-campo. Então, fica aí as Os considerações. Senhor pensamentos. Ryan Gravenberch. Aqui, poupa tempo. Eu acabei de falar que ele não No que rouba a diz vaga do cara. respeito à qualidade dele e à função que ele deveria desempenhar, ele é um dos melhores do mundo. A Sim, capacidade que ele tem de se desvencilhar do marcador com o giro de corpo e de dar passes e também aqueles passos mais largos que ele tem, é brilhante de ver. É maravilhoso de ver. Eu já cansei de assistir partidas em que o Gravenberch está de costa, o marcador vem seco, ele finge que vai para um lado, vai para o outro e o campo se abre. Quando ele faz isso é fundamental. O problema é o Gravenberch de volante, que não existe. É o que eu falo, é sucatear um jogador do seu próprio elenco. Que contratações simples de operários para jogar no resolveriam. meio campo resolveriam o problema, porque Resolveriam. fariam ele jogar mais solto. Você tem um Sim, jogador como o Gravenberch, com a qualidade que ele tem, obrigando ele a marcar, sendo que ele não vai fazer isso, você prejudica todo mundo. Agora, no que diz respeito à qualidade dele, capacidade de jogo, ele é fundamental e titular também, não sei como. Esse é que é o problema. São vários jogadores que são titulares e que jogam na mesma faixa de campo. Como eles vão jogar juntos? Parece equilibrado? Não parece, mas nós não somos treinadores e nem somos pagos, não somos pagos para isso. Então, mas é bom, fundamental no meu ponto de vista. o próximo aqui, Fred Woodman, né? É Goleiro o aí. Calvin Ramsey, não? Ah, tá. Eu queria pular o Calvin Ramsey e deixar ele por último, mas pode ser. Tranquilo. Calvin Ramsey, que é o próximo aqui. Eu acho que também entra na esteira dos jogadores úteis, porque é um jogador que pode ser útil como um Deveria campeonato. Como um campeonato como o Carabao Cup, FA Cup, ou até um jogo de ida num jogo de Premier League em si contra um time mais fraco, né? Ida que eu falo assim, né, gente? Primeiro turno. Mas difícil, cara. Difícil. Eu vou jogar na esteira do jogador útil pra não jogar ele na hora extra. O que você acha? Queria eu chegar aqui e poder dizer: poxa, a gente vai enfrentar o Rick FC em casa, pela 4ª rodada da Premier League. Eles acabaram de subir da 2ª divisão. Vou colocar o Ramsey. Queria eu poder dizer isso. Mas chega no dia do jogo, ele tá lesionado. Pois é. Então é difícil. O Ramsey, para mim, é uma incógnita. Eu não sei como ele joga. Eu acredito que os torcedores do Liverpool, que acompanham ele desde que ele chegou, também não sabem, porque ele não tem 10 jogos. Eu não sei como ele joga. Eu sei o que ele fez no antigo time dele e eu sei as qualidades que o trouxeram ao Liverpool. Mas ele demonstra essas qualidades no time da gente? Não. Mas é como eu falei, eu queria poder chegar num jogo
com um time que subiu da segunda divisão e falar, ele vai jogar e vai ser tranquilo. Não vai me causar problema ou dor de cabeça. É um cara que você bota lá e ele resolve a questão, joga o jogo dele e pronto. Que era o que o Bradley fazia quando subiu. Mas não consigo. Eu acho que ele pode ser útil de novo pela escassez do nosso elenco. Mas do que ele já entregou e do que ele mostra que pode entregar, eu não faço ideia. Mas eu vou colocar como útil. Próximo jogador, Fred Woodman. E entra na categoria, vou enfrentar um time da segunda divisão. Subiu, pra mim aqui é poupar tempo. Pra mim aqui é poupar tempo, é jogador útil, porque, né, se não tiver Alisson, se não tiver Mamardashvili, né, ele entra pra ser jogador. Vou botar ele até a frente aqui do goleiro aqui. Um dos momentos mais divertidos da temporada passada foi quando o Woodman estreou. Exatamente. E ele estreou bem. Sim. Mas, enfim, poupa tempo, né? A gente espera não contar com ele, por conta, né, dos goleiros que a gente tem. Mas, se for contar, que ele venha desempenhar bem, né? É isso. O Rhys Williams tá aqui, gente, porque eu coloquei ele aqui, mas eu tinha esquecido que ele, né, saiu do Liverpool. Mas só pela cara de presidiário dele, eu preferi não resetar a tier list e jogar os jogadores de novo, eu senti falta do a cara dele tava muito boa. Eu senti falta do Comas na lista. Acho que ele pode ficar, e se ele estivesse na lista, eu colocaria ele como útil. O Comas. Também, colocaria porque também. Ele também, pra mim, foi um dos grandes vencedores da pré-temporada. Não, faz sentido. Gente... A gente terminou aqui a nossa tier list, né? A gente colocou como fundamental aqui praticamente o time titular. Olha que inteiro, loucura, Henrique. Né? Olha a primeira fileira e veja quantos meio-campistas tem. Não, é muito meio-campista. Aqui é absurdo. Tipo, 1, 2, 3, 4 meio-campistas, né? Se a gente for contar com essa lista, né? Mas, ou seja, eles são fundamentais e jogam na mesma faixa de campo. É porque, o que acontece, cara? Isso aí, essa quantidade de meio-campistas que a gente tem exageradamente se dá por dois fatores. O fator de que a gente passou por uma transformação de meio-campo antes do Klopp sair, com a saída do Henderson, do Fabinho e do Wijnaldum, antes, né, do Wijnaldum, claro, e do Thiago Alcântara. Então a gente renovou vindo quem? Vindo o Szoboszlai, vindo o McAllister e vindo o Gravenberch, correto? Sim. Nesse meio tempo, o Harvey Elliott subiu pro time principal, né? Então, meio que a gente completou ali o meio campo. Quando passamos pro slot, tivemos a temporada onde a gente só contratou o Chiesa, né? Mas na temporada seguinte, a gente trouxe mais um meio campista, que era o Wirtz. Então, acabou que a gente meio que superlotou o nosso meio campo. E o que acontece é que a gente tem agora muitas opções no meio-campo, poucas opções, teoricamente, tipo, que brigam por ser titular na zaga, né? E quase nenhuma opção na ponta direita. Tipo, na ponta esquerda, na lateral esquerda, a gente não tem nenhuma opção. Assim, tipo, beleza, o Costa de Tsimikas é um jogador bom, mas ele não briga, obviamente, com o Kerkez. Ele já tinha dúvidas de brigar com o Robertson, se o Robertson tivesse um pouco mais novo. O Tsimikas não brigava com o Robson, agora não vai brigar com o Kerkez também. Então, assim, tudo bem, eu gosto... só vai jogar se o Kerkez for muito mal. Eu gosto do Tsimikas, ele é um reserva imediato, mas ele é um jogador claramente abaixo, né? Até para um jogador de reserva, sacou? Tipo assim, aquele reserva imediato. Então, a gente tem uma carência... E só parafraseando, Rick, esse seu comentário em relação à contratação de vários jogadores, eu até fiz questão de entrar aqui na página e queria mandar um abraço pro Isaac Lemos K3M. Por que eu estou mandando um abraço para ele? Porque ele deixou um comentário que me deixou bastante feliz. Ele botou: sou torcedor do Manchester United, mas gosto de vocês. Foi no vídeo que a gente fez sobre o Ronald Araújo, Jeff Bezos, etc. Por que eu fiquei feliz? Porque é bacana ver que torcedores de outros times, que principalmente que é o maior rival, entendem nosso propósito, nossa ideia e enxergam que a gente fala as coisas com coração e sem nenhum tipo de malícia ou maldade, nada do tipo. E por conta disso, eu queria mandar um abraço para ele, mas também para entrar no assunto que você tocou, que eu prefiro fazer o que o Manchester United fez nessa janela, que é o quê? Pegar uma bagatela de 100 e tantos milhões e diluir em Andrés Santos, Carlos Baleba e Yuri Tielemans. Eu prefiro fazer isso do que fazer o que o Manchester City fez, que é contratar o Elliot Anderson por 150 e tantos milhões, 130 milhões. Por quê? Porque se esse cara machuca, você fica
descoberto. O seu time não consegue se desvencilhar daquela contratação pesada porque você só contratou ele. Então, eu sempre acho mais inteligente, mais prudente fazer o que o Manchester United fez. Espero que o Isaac veja esse trecho aqui do vídeo, porque eu estou mandando um abraço para ele, estou citando o time dele como um ponto positivo na janela. Contratar o Tielemans, o Carlos Baleba, que é um volante muito interessante, e contratar o André Santos, que é um jogador que tem qualidade, pelo preço que eles compraram, comparado ao Elliot Anderson, eu acho que é uma janela inteligente do Manchester United. Eu também queria deixar um abraço para todos vocês que nos acompanham, porque nós batemos os 300 inscritos. O Rick já havia comentado comigo, eu acabei de observar agora na página, nós batemos de verdade. Então eu queria mandar esse abraço para todos vocês, agradecer pela confiança, pelo dia a dia que vocês acompanham aqui com a gente e agradecer, porque tem muita coisa para vir, a temporada vai começar, e agradecer também ao Rick pela parceria, pela amizade, e vamos por mais. Vamos por mais, que vai ser bacana, vai ser interessante e divertido. A gente fica com raiva na hora, a gente fica triste, o final de semana meio que estraga, mas no dia seguinte a gente quer assistir de novo e ver como é que vai ser. É isso. Bom, o Lucas, querendo ou não, acabou já fazendo a despedida, né, do vídeo, do papo semanal de hoje, que a gente separou para fazer essa tier list. Agora, gente, o nosso próximo encontro, já deixa marcado aí, é para a nossa live pós-jogo, tá? Que vai ocorrer entre 2 horas e 2h15 da tarde. Tem o vídeo de pré-jogo, hein? Não se esqueça. Isso aí, e logo após... então, nosso próximo encontro é o vídeo do pré-jogo, né, que provavelmente vai ao ar no sábado, para a gente falar um pouco sobre o que a gente acha desse pré-jogo, o que a gente acha que vai ser a primeira escalação do Liverpool, né, e também a nossa live pós-jogo que vai ocorrer no domingo, tá bom, gente? Aguardemos vocês, finalmente a temporada voltou, tá? Então vamos com tudo. Tá contigo, cara. Exatamente. A gente pediram, agora... Exatamente. Agora está na meta. Seu Pop 2.0, que seu jogo é isso, que é aquilo. Tudo bem, ideias são legais, mas eu quero que as ideias saiam do papel e entrem no campo. Temporada de transferência, mano. Essa temporada é só assistir, ver qual o suco que vai rolar. Mas acho muito difícil rolar um Arne Slot 2.0 aí. Rapidinho, só falar uma coisa aqui. Claro. Meta, gente, para terminar aqui, o Lucas vai encerrar o vídeo, né? A meta nossa é 500 inscritos, galera, porque a gente quer lançar um programa de membros aqui pro canal para fazer uns vídeos mais exclusivos para vocês. Então, se inscreva no canal, deem like no vídeo, compartilha com alguém. Se você chegou até aqui, escreve aí pipoca amanteigada nos comentários, tá bom, Lucas? Manda aí, faça o seu encerramento. Primeiramente, queria mandar um abraço pro Reiter. Eu sei que ele vai ver esse vídeo. Brincadeiras à parte, só agradecer a todo mundo e deixar o seguinte comentário. Se o Bradley Barcola estivesse nessa lista, sim, pessoal, ele estaria em fundamental. Acreditem em mim, não existe rancor, é só uma preocupação. É como um pai que olha para o filho e vê que ele ainda é frágil, que não consegue andar sozinho e não permite que ele ande na bicicleta sem rodinha. Você se preocupa. Quando você não liga, você fala, paga isso aí, lá na frente a gente vê o que vai dar. Eu não sou assim, me desculpe. Bradley Barcola, se você vier, eu acho que você vai vir, jogue bola. Faça com que meus comentários caiam por terra. Eu não me importo, eu só quero ser campeão. Barulho, caso você veja, acho que não vai ver. Forte abraço, tamo junto. E eu não quero ter razão, quero ser campeão. Valeu, pessoal. Valeu!